Pessoal, tudo bem? Uma boa noite para você. Agora são mais ou menos por volta das 10h20 da noite, 22h20. Eu tomei a decisão de vir aqui hoje porque tem um certo problema que deixa todo mundo preocupado, sobretudo aqueles que têm pizzaria e têm massas, e essas massas terminam no final do dia e às vezes não terminam. Muitas vezes a pessoa fala, e agora, o que eu vou fazer com essa massa de pizza? Uma massa fresca, obviamente, tá? Então, eu achei por bem dar uma explicação, porque dessa maneira a gente vai resolver esses problemas, vocês não vão ter mais prejuízos, não vão jogar a massa fora, ou muito menos deixar essa massa para usar no dia seguinte já com um cheiro muito forte de cerveja. E é claro que seu cliente, se ele comer a pizza feita com essa massa, vai realmente fazer mal para ele, né? Por quê? Porque aquilo enche de uma substância que ela é tóxica e ela vai fazer mal para você. Então vamos lá. Vamos supor que você hoje, preparando a sua massa de pizza, você faça 100 pãezinhos, tanto faz o peso de 300 gramas, 380 ou 450. E a sua previsão de venda, já que você está trabalhando em cima de uma previsão que vai estar estimada, certo? Vamos supor que a sua previsão de venda é para vender 100 bolinhas. Porém, você acaba não vendendo a 100, você vende 70 bolinhas e vão ficar 30 bolinhas que já vão estar colapsados. O que significa isso? Porque quando você chega na sua pizzaria, você bate uma massa, você vai fazer isso antes da pizzaria abrir, correto? E isso vai ser lá por volta de umas 4h30, 5 horas e tal. O que acontece é que à medida que vão passando as horas, o fermento vai trabalhando essa massa e essa massa, ela vai crescendo. Vocês já repararam isso, né? Ela cresce, vai crescendo, até que chega um momento que fica até difícil trabalhar com a massa. Ela começa a ficar flácida, grudenta, e com aquele cheiro de cerveja choca, insuportável, tá? Por que isso acontece? Eu acho que é importante a gente entender. Toda vez que você está trabalhando com o fermento, e o fermento está dentro da massa, onde ali contém água, onde contém açúcares de modo geral, você pode ter a certeza absoluta que a partir desse momento, o seu fermento, não importa a quantidade que você colocou, ele começa a se alimentar desses açúcares. Inclusive açúcar que é obtido da sua cadeia de carboidrato, que vai acabar virando açúcar. Então, o fermento vai ali comer esses açúcares e no momento que ele come, ele vai criar dois subprodutos, tá? O ácido etílico, que é o álcool, juntamente, né, com gás carbônico, que é para poder inflar essa massa. Mas à medida que o tempo vai passando, né, você já viu que a sua massa está no ponto ideal, já ficou lá 1 hora de descanso, 1h20, 1h30, 2 horas, tanto faz. Você pega a massa e você abre ela rapidamente, é muito fácil de abrir. Você vê que ela não encolhe. Por quê? Porque ela teve o tempo de descanso correto para o fermento trabalhar, inflar essa rede de glúten, encher de gás carbônico e, claro, uma vez que você chegou nesse ponto, o que vai acontecer é que você está com a massa boa para poder abrir, e isso é maravilhoso. O grande problema é quando passa desse ponto, né? Se você não vende, vai acontecer de sempre a massa dar esses resultados que eu falei anteriormente, que ela vai ficar como? Ela vai ficar fedendo a cerveja, flácida e grudenta. Muita gente, em muitas pizzarias, eu já vi, o que eles fazem? Eles reboleiam a massa e deixa ali para poder usar de novo. Isso durante o dia de trabalho normal, perfeito? Só que quando você reboleia essa massa, ela nunca mais vai ser igual à primeira massa que você fez. Porque chega um momento que o fermento ele não tem mais por onde comer açúcar. Porque ele gastou todas as balas que ele tinha. Então ele não tem mais. Ou seja, essa massa não vai crescer como cresceu da primeira vez, com a força que o fermento tinha. E por isso ela vai ficar cheirando a cerveja. Bom, como eu falei, às vezes a pessoa reboleia e deixa ali para poder usar. Às vezes ele pega toda aquela massa e joga na geladeira para usar ela no dia seguinte. Tá? É um grande erro isso. É até uma falta de respeito para com o seu cliente que quer comer uma massa de pizza cheirosa, uma massa de pizza que esteja adequadamente saudável. Então, o ideal, o que nós podemos fazer? Vamos lá, vamos voltar nas 100 bolinhas que você produziu, tá? Se você produziu 100, sua estimativa de venda é 100, mas
você sabe que eventualmente pode não chegar nesse ponto, então você vai pegar essas 30 bolinhas que você não tem a certeza que vai vender, do jeito que ela está, você passa ela na farinha de trigo, pode molhar ela na farinha de trigo, em alguns vídeos anteriores eu já expliquei como é feita a selagem, e logo você vai levar para a sua geladeira uma temperatura entre 2 a 3 graus centígrados, tá? Não pode ser mais do que isso, senão o fermento vai começar a trabalhar. Deixa as bolinhas ali, só tomando aquele frio. O fermento não trabalha no frio. O fermento, ele simplesmente morre de frio, então ele não vai trabalhar. Enquanto ele não trabalha, sua massa está maturando. Ou seja, está havendo o quê? Um processo químico que é uma quebra de açúcar para poder melhorar o trabalho do fermento. Quando essa massa sair da geladeira, já encontra todo esse processo feito. Ele não tem que ter dificuldade para comer o açúcar. O açúcar já está completamente quebrado e ele já vai comer o açúcar e soltar bastante gás carbônico, ok? Se eu fizer isso, obviamente, eu não vou ter problema mais em percas e sempre vou estar com a massa perfeita. Quer ver uma pergunta que o pessoal faz? Ah, chefe, posso tirar a massa da geladeira e usar na hora? Olha, depois de 4 horas, tá? Que você deixou a massa na geladeira, o processo de maturação já está realizado. Só poderia ficar melhor se você deixasse mais horas, obviamente. Mas com 4 horas, essa massa ela já estabilizou, através da própria força gravitacional, ela estabiliza as fibras e você já consegue abrir a massa sem ela ficar encolhendo. Mas isso depois de no mínimo 4 horas. Se demorar um pouco mais, melhor ainda. Você sempre vai ter uma massa melhor. E essa massa que sobrou, que vai ficar para o dia seguinte, você pode, quando você chegar no seu local, você pode, ou bem, tirar a massa, para ela começar a tomar um pouquinho já de calor e já ficar no ponto ideal, ou bem, você pode deixar ela na geladeira e tirar só na hora que entrar o pedido. Então essa massa já está maturada, ok? Como eu sei que a maioria de vocês não tem aí uma quantidade imensa de espaço na geladeira, né, o ideal seria a gente maturar tudo, deixar uma massa bem trabalhada, quimicamente falando, num processo natural, que vai dar um resultado incrível. Mas nem todo mundo tem esse espaço na geladeira, eu sei disso. Então a gente deixa o que for possível, tá? Mas vamos agora na segunda parte, né? Vamos supor que você então botou 30 e esperava vender 70, mas vendeu 50. Então aquela massa que sobrou lá no seu gaveteiro ou dentro das suas bandejas de polipropileno, o que você vai fazer? Essa massa já está cheirando cerveja. Sabe o que fazem a maioria dos pizzaiolos, né? E fazem até por desconhecimento, não tenho nada contra, mas eu acho que a gente poderia dar um maior valor ao alimento que a gente está trabalhando, tá? Eles pegam a massa e jogam fora, a maioria. Eu já vi muitas pizzarias de forno a lenha, que eu já fui visitar, que chega no final do dia, o cara pega toda aquela massa, embola tudo e pá, e joga dentro do forno, para poder queimar ali, tá? Agora, eu pergunto, para você que é o dono de pizzaria, é legal fazer isso? Você vai falar, claro que não, né, chefe? Eu não gostaria de perder essa massa. Então, olha o que eu vou sugerir para vocês. As 20 massas que sobraram, você pensou que ia vender 70 e vendeu 50, tá? Pega essas 20 massas, congela essas 20 massas, do jeito que elas estão, tá? O ideal é não congelar junto, por quê? Porque você vai usar ela depois fracionadamente. Se você congelar tudo junto, vai ser ruim de você trabalhar para poder tirar uma massa inteira que está congelada, para poder tentar aproveitar um pedacinho dela. Então você pega essas massas, congela, e todo dia que você for fazer uma nova massa, para cada 1 quilo de farinha batida, você vai colocar uma bolinha dessa. Tal qual. Não vai atrapalhar em nada, não vai piorar a situação da sua massa que foi feita no dia de hoje. Então você está o quê? Reaproveitando aquela massa. Não causa nenhum problema, você não perde nada, ok? Supondo então que você não tem lugar no freezer, você não tem lugar no freezer, não tem lugar na geladeira, sobraram aquelas massas e você está assim, desesperado, o que eu vou fazer agora? Jogo fora, vou perder dinheiro se jogar fora, vou estar desrespeitando o alimento, né, que era para poder alimentar alguém, mas o que eu faço? Gente, abre a massa, pré-assa o disco e guarda o disco. Então vamos lá, aqueles que de repente não conhecem as técnicas de pré-assamento, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, tá? Que são as técnicas que eu criei, eu sou bem conhecido
nos processos de pré-assamento, porque são técnicas que eu mesmo criei, estabeleci as minhas normas para que você tenha uma massa incrível, tá? Então, pré-assa o disco e guarda o disco, usa ele nos próximos dias. O mais importante que eu falo para alunos que vêm aqui nessa escola, para o pessoal que me segue aqui nesse canal, é assim: cada vez que você joga um alimento fora, alguém que está morrendo de fome, talvez chore, você nem sabe disso. Por outro lado também, você está perdendo um grande, fator que é importante para você no seu dia a dia. Então o ideal, gente, é assim, sempre tomar os devidos cuidados com os alimentos que você está manipulando, procurando sempre olhar para aquele alimento, ouça o que o alimento fala com você, porque muitas vezes o alimento sabe que ele vai estragar. Você passa, vê aquilo, mas fala, o que eu vou fazer? Não, valoriza aquele alimento. Antes que ele estrague, guarde seu alimento na geladeira. Não deixe os seus alimentos perderem, porque toda vez que você faz isso, alguém que está morrendo de fome gostaria de comer aquele alimento, mas você acaba jogando ele no lixo. Isso não é bom economicamente para a sua empresa, não é bom para você, moralmente isso não é bacana, tá? E o ideal então é a gente sempre o quê? Sempre estar na frente já pensando o que eu faço para não perder esse alimento, tá? Então acho que a questão das massas ficaram bem explicadas. Vocês agora entenderam bem, já não vão jogar mais nenhuma massa fora, pessoal, tá bem? Eu espero ter contribuído com vocês e que essas orientações sirvam para poder fazer vocês caminharem cada dia subindo um degrau mais essa escada no qual vocês querem alcançar, que é o sucesso, tá bom? Um super abraço, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar, que deve ser colocado nesse vídeo, que eu sei que muita gente vai me perguntar: chefe, e se eu vou usar uma bolinha para cada quilo de farinha? Se eu fizer 10 quilos, eu uso uma bolinha? Não, usa 10 bolinhas, tá? Para cada quilo, uma bolinha. 5 quilos, 5 bolinhas. E se forem 10 quilos ou 20 quilos, ou 10 ou 20 bolinhas. Tá bem, pessoal? Economia é tudo na nossa vida, né? A pessoa que não faz economia, uma pessoa que não está preocupada com aquilo que acontece no seu local, sempre vai ter um resultado muito ruim. Então preste bem atenção nisso, sempre estejam próximo da equipe de vocês, veja o que está acontecendo e ensine sempre, seja uma inspiração para o seu pizzaiolo, para a sua equipe. Às vezes o teu pizzaiolo saberá mais do que você, mas a sua obrigação é ou saber mais do que ele, ou pelo menos estar assim com ele, tá? É importante isso, porque senão, se você não cuida do seu negócio, tenha certeza que ninguém vai cuidar para você. Tá bom? Abraço.